Bem, sou eu, né? Isso. Não, antes de montar a comissão, de pensar na comissão, eu queria fazer algum destaque aqui com o que foi apresentado, do que foi apresentado aqui e levantar algumas questões, não é? Primeiro, eu quero destacar dentro das regiões do que foi discutido, e aí eu quero parabenizar e saudar todos os companheiros de todas as regiões, né, do país, contrafiando, e, e destacar o trabalho, né, que foi feito nas regiões, as regiões que levaram a sério e fizeram o debate, né, para trazer os elementos. Mas eu queria destacar a questão da política hídrica, sem comentários, porque a gente já fez bastante comentário em relação a isso. A questão da política, o que saiu aqui é a questão do acesso à terra, questão do crédito, a agroindustrialização e o cooperativismo. Esse é um destaque que eu consigo enxergar dentro do debate com destaques. Agora eu queria ver aqui algumas coisas com vocês. Seguinte, durante o Congresso, a gente definir as ações que vamos desenvolver para as tentativas ou durante as negociações. Eu acho que a gente não deve pensar simplesmente em entregar a pauta, protocolar a pauta, sem a gente envolver os trabalhadores da agricultura familiar, envolver o nosso povo, levando em consideração a questão dos protocolos com relação à saúde, etc. Mas eu vejo como a necessidade da gente voltar com o povo na rua, até porque se a gente fizer uma pauta, aliás, uma negociação só com reuniões, a gente não vai envolver o nosso povo, não vai envolver a base, e a base muitas vezes não vai nem saber o que a gente está fazendo. Então é importante, se a gente perder, mas a gente perder lutando, não é? Essa é uma questão que eu trago como sugestão para a gente dialogar isso dentro do Congresso inclusive. Uma outra questão é definir o calendário dentro das ações que vamos pensar, mas eu acho que a gente precisa retomar, a Contraf precisa retomar a luta pelo acesso à terra, a luta pela terra. E eu acho que está na hora da Contraf, coordenar essa ação pró a nossa reforma agrária. Eu acho que é preciso voltar a exercitar, fazer a luta. Tem alguns estados que continuam, que nunca pararam, mas os estados sozinhos, isolados, não vai funcionar muita coisa, não vai render muitos frutos. Então é preciso que dentro do Congresso, quando for discutir as ações, uma das questões que a gente precisa levar muito a sério é a retomada da luta pela terra, da luta pela reforma agrária. E, por último, a gente precisa se envolver, né? A gente precisa se envolver no processo eleitoral, como trouxe aí o Nordeste, na pauta aí do Nordeste. A Contraf precisa se envolver nas eleições 2022, mas precisa se envolver de corpo e alma, né? A Contraf não pode perder esse momento. Nós estamos sofrendo tudo isso que estamos sofrendo hoje, que os agricultores estão sofrendo, que a liderança, que os sindicatos, baixas nos sindicatos, por conta de um governo perverso, não é? Uma política de um governo perverso, um governo desmoralizado, descredibilizado. Está aí todo dia, é escândalo e mais escândalo. Então a Contraf precisa se envolver, né, nas eleições, no processo eleitoral, e precisa montar uma estratégia de como vai ser esse nosso envolvimento dentro do Congresso. Nós precisamos sim, sem dúvida, ser protagonista, porque o que é que a gente vê toda vez, né? Tá lá o governo, a gente ajuda a eleger, faz uma campanha tímida,
né, durante o processo eleitoral, e depois a gente quer a igualdade com outros movimentos que se envolvem 100%, que dá alma, né, para garantir as eleições. Então a gente precisa ser protagonista, a CONTRAF precisa ser protagonista, mas tem que ter uma definição, tem que ter orientação e tem que sair dentro do Congresso como vai ser o nosso engajamento, o engajamento de toda a base da CONTRAF no processo eleitoral para a gente levar o nosso companheiro Lula mais uma vez à presidência da República. É isso, obrigado. Obrigado, companheiro João.